Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Nessa aula eu quero falar sobre como utilizamos estados em componentes funcionais. Nas últimas aulas nós vimos como utilizamos estados em componentes do tipo classe. Os estados são definidos na variável state e nós utilizamos o método setState para alterar o estado das componentes tipo classe. Já para componentes funcionais, nós temos que utilizar os chamados React Hooks. Ou, no caso de estados, nós temos que utilizar um React Hook, o Hook useState. Vamos ver isso no código. Bom, começamos aqui com uma nova aplicação React, onde eu atualizei essa componente app, excluindo tudo que estava dentro do primeiro div. Eu criei uma pasta chamada components. Dentro dessa pasta components, eu vou criar uma nova componente, uma componente funcional, chamado contagem, no arquivo contagem.js. E lembramos que componentes funcionais são basicamente funções JavaScript. Existe um snippet para isso, um snippet React RFCE, que ele escreve a nossa componente e exporta por padrão, contagem. Bom, agora eu tenho que importar essa componente aqui na componente app, contagem, e assim que eu escrevo ele já importa automaticamente para a gente contagem, import contagem, from components, contagem. Aqui temos que definir o estado. Novamente, o estado, para trabalhar com estados em componentes funcionais, nós utilizamos o hook useState. Ele é um método. Ele é um método da biblioteca React que vai nos retornar algo. Vamos ver o que ele retorna. Const retorno igual useState e vou dar um console log no retorno. Vamos ver aqui no navegador o que ele está nos retornando. Deu um problema i, compile, erro. Temos um i perdido em algum lugar aqui. I. Onde é que está esse i? app.js. Acho que era do arquivo anterior. Deixa eu voltar aqui. npm start. Não tinha um i aqui perdido que eu não vi. Bom, apaguei o i. Agora sim, vou lá no console log. Veja, o retorno era uma array com dois elementos. O primeiro elemento indefinido e o segundo elemento uma função. O primeiro elemento, voltamos aqui à contagem, é o estado atual. E o segundo elemento é uma função que nós utilizamos para alterar o estado atual. E o que quer que passemos aqui no método useState, por exemplo, eu vou passar 0, vai ser o estado inicial. Voltando lá, veja, agora o primeiro elemento do useState é 0, exatamente o que eu passei. Se eu tivesse passado uma string, test, o nosso primeiro elemento do useState, exatamente test. Então, quando utilizamos o hook useState, o que quer que passamos neste método é o nosso estado inicial. Vou passar 0. Bom, vimos que retorno é um array com dois elementos. Vamos separar esses elementos então. Const estado igual a retorno 0. Const, agora é uma função, eu vou chamar de setEstado igual a retorno 1. Estado, como o nome diz, eu já adiantei, é exatamente o estado atual. E setState é aquela função que nós utilizamos para alterar o estado atual. Vamos colocar aqui isso no JSX. Eu vou abrir dentro do div, botar mais um div, contagem, e aqui eu vou abrir um ambiente JavaScript, eu vou colocar o estado, que é o estado atual. E embaixo eu vou colocar um botão com texto soma 1, onde ao clicar nesse botão, onClick, vai ser alterado o estado vai ser somado 1. O onClick, ele espera uma função. Vou botar aqui uma função handleClick. Definir essa função, ela não está definida, handleClick, botar uma arrow function, mas const handleClick, e essa função ela vai ser executada. Aqui dentro nós vamos executar o setEstado. Lembrando que o setEstado é a função
que altera o estado atual. Então eu vou botar o novo estado como estado atual mais 1. Vamos ver se funciona. Clicando aqui em soma 1, veja contagem 1, 2, 3, está funcionando. E lembrando, o console log ele está logando o que vem do useState, o que vem do hook. E o hook tem dois, o hook é uma array com 2 elementos. O primeiro é o estado atual, veja, 5, 5, e o segundo é a função que altera o estado. Assim que eu clico soma 1, o estado é atualizado, 7, 8, 9. Uma forma de reescrever essas 3 linhas aqui, né? Porque o console log está só para a gente ver como funciona. Mas nós temos aqui 3 linhas. A primeira, nós executamos o hook, useState, e nas duas seguintes, nós pegamos o primeiro elemento e o segundo elemento da nossa array. Nós podemos reescrever essas 3 linhas em uma só, desestruturando a nossa array. Como? Já que nós sabemos que a nossa array retorna 2 elementos, nós podemos pegar esses elementos numa linha só. Da seguinte forma, estado, set estado igual a useState 0. Eu vou comentar aqui essas linhas. E aqui, isso é um método ES6 da versão 6 do ECMAScript, do JavaScript moderno, onde nós desestruturamos a array nos seus elementos. Então, essa variável estado, que é uma constante, ela vai ser associada ao primeiro elemento do useState e a constante setState vai estar associado ao segundo elemento do useState. Então, nós estamos desestruturando a array e recebendo aqui o const estado e o const set estado. Bom, por que essas variáveis estado e set estado eu estou declarando como constante? Porque elas são imutáveis. Lembrando que o estado do componente, a variável é imutável. A gente nunca altera ela explicitamente. Nunca colocamos aqui estado igual a estado mais 1. Não. Quando a gente quer alterar o estado, nós fazemos isso através de uma função. Então, não é que o estado seja imutável. Não. O estado não é imutável. Porém, a variável estado ela é imutável. Uma vez que ela é definida, a gente não altera. Para alterar, a gente usa a função setEstado. Por isso que tanto o estado como o setEstado a gente pode declarar como variáveis constantes. Essa é uma forma simples de utilizar estados em componentes funcionais. Nós vamos ver mais sobre isso nas próximas aulas. Existem outras formas de utilizar a função setEstado. Lembrando que nas componentes tipo classe, nós podíamos também passar, ao invés de passar diretamente o novo estado, passar uma função, né, que retorna o novo estado. Nós vamos ver que nós também podemos fazer isso utilizando o setEstado. Mas nós vamos ver isso apenas na próxima aula. Essa aula vai ficando por aqui e até a próxima. Espero que tenham gostado.